Os Estados Unidos reviveram ontem um trauma com mais um tiroteio dentro de uma escola. Pelo menos 17 pessoas morreram e 14 foram hospitalizadas. Quem conta é a correspondente Leandra Felipe. Escola de ensino médio Marjory Stoneman Douglas, na cidade de Parkland, na Flórida. A comunidade de classe média fica a cerca de 70 quilômetros ao norte de Miami. Um homem armado com um fuzil AR-15 invadiu a escola ontem à tarde e acionou o alarme de incêndio. Ele atirou contra alunos e professores enquanto eles deixavam as salas de aula. Um dos médicos responsáveis pelo tratamento aos feridos contou que o suspeito, Nicolás Cruz, foi tratado no hospital e depois levado sob custódia policial. O atirador tem 19 anos e havia sido expulso da escola. Ele não tinha permissão de entrar no prédio com mochilas ou sacolas, justamente por apresentar uma ameaça aos colegas. O rapaz tinha várias fotos com armamentos em sua conta no Instagram. Esta ex-colega de turma de Nicolás disse que o garoto era extremamente tímido e que às vezes ficava agressivo. Em visita a um dos hospitais, o governador da Flórida, Rick Scott, disse que foi um caso de maldade pura, mas que o país precisa refletir sobre isso. A escola tem alunos brasileiros que relataram momentos de tensão, mas, segundo o consulado na Flórida, nenhum deles está entre os feridos. Pelo Twitter, o presidente Donald Trump também mandou condolências aos familiares das vítimas e disse que alunos e professores não deveriam se sentir inseguros em nenhuma escola americana. Este foi o 18º tiroteio em uma escola nos Estados Unidos somente este ano. Mas até agora, Trump não mencionou a necessidade de aumentar o controle de armas no país. A Assembleia Nacional da África do Sul anunciou o substituto de Jacob Zuma na presidência do país. Cyril Ramaphosa foi o único candidato nomeado no parlamento. Líder do partido do governo desde o ano passado, ele é um dos empresários mais ricos da África do Sul. Na década de 70, foi detido por lutar contra o apartheid. Ramaphosa definiu como prioridade recuperar a economia sul-africana. Ele substitui o presidente Jacob Zuma, que renunciou ontem em meio a acusações de corrupção. Hoje é véspera de Ano Novo, pelo menos na China, que segue o calendário lunar. O Ano do Cachorro começa com muita festa por lá. Os portões de Dangtu, no leste da China, foram enfeitados de vermelho para a chegada do novo ano. Vestidos com roupas típicas, os moradores organizaram uma festa colorida com muita dança tradicional chinesa. O feriado mais importante da China dura uma semana e também é a época com maior número de viagens. Cerca de 6.500.000 pessoas devem sair de casa. No pano amarelo foram gravadas palavras com pedidos para o próximo ano, como dinheiro e sorte. Começa agora o Ano do Cachorro, que, segundo o horóscopo chinês, promete ser guiado pela fidelidade, credibilidade e constância. Depois de visitar Roraima durante o carnaval, o presidente Michel Temer se reuniu ontem com ministros para discutir medidas relativas à imigração de venezuelanos e à situação do Estado. Com a crise na Venezuela, o número de pessoas que pediram refúgio no Brasil aumentou mais de 15 vezes desde 2015. O presidente Michel Temer e ministros de Estado se reuniram para definir os detalhes da medida provisória que deve ser anunciada ainda nessa semana. Entre as medidas estão a criação de centros de triagem para identificar e registrar os migrantes, a elaboração de um censo que vai possibilitar a distribuição dos venezuelanos a outros estados, além da duplicação do efetivo na fronteira. Essa medida provisória também deverá contemplar várias outras ações que serão desenvolvidas pela área de saúde, pela área de direitos humanos, pela área da Justiça, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. Além disso, as Forças Armadas são responsáveis também pela identificação de uma área onde nós vamos ter um centro de triagem e outras medidas mais que serão tomadas, como, por exemplo, a identidade provisória daqueles que estão a ir e vir na fronteira e, evidentemente, todas as outras ações e atividades que deverão ser objeto dessa medida provisória.
A situação dos venezuelanos em Roraima e também os episódios de violência no Carnaval do Rio de Janeiro continuam repercutindo lá em Brasília. Hoje teve mais uma reunião sobre esses assuntos e a repórter Selma Dias tem as informações para a gente ao vivo. Boa tarde, Selma. Oi, Luciana. Boa tarde a você e a todos. Olha, as conversas estão avançando. Agora há pouco, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, se reuniu com assessores para tratar de um plano de segurança para o Rio de Janeiro e para Roraima. São dois estados que estão enfrentando aí graves episódios de violência. A gente está na expectativa da publicação de uma medida provisória entre hoje e amanhã, uma medida provisória que vai reforçar a segurança na fronteira entre Brasil e Venezuela e também vai agilizar a liberação de recursos para obras e ações humanitárias lá em Roraima. Fora isso, todas as ações serão coordenadas pelas Forças Armadas. No caso do Rio de Janeiro, a gente já acompanha uma situação alarmante de violência, mas no Carnaval o caso ficou um pouco pior. Foram diversas situações aí de agressões, assaltos, arrações e até tiroteios. E aí, diante desse noticiário, o governador Fernando Pezão reconheceu que o Estado não estava preparado e que houve falhas no policiamento. Isso, claro, repercutiu imediatamente aqui em Brasília. Ontem, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que classificou esses episódios de violência como inadmissíveis e lamentáveis e ainda disse que o governador, em momento algum, solicitou reforço aqui ao governo federal. Diante dessa situação, já estão sendo estudadas medidas adicionais para garantir a tranquilidade da população. Vamos ouvir agora um trecho da entrevista do ministro. A situação do Rio de Janeiro, durante o Carnaval, como aliás o próprio governador reconheceu, ela de fato foi lamentável e aqueles fatos, eu diria, impactaram muito o governo. O governo federal pensa em tomar medidas adicionais no que diz respeito ao problema da segurança do Rio de Janeiro. Evidentemente que em conjunto, em cooperação com o governo do Estado. Nós não tivemos nenhuma solicitação. Não houve uma solicitação para que nós interviéssemos. E o próprio governador, ao reconhecer que tinha um certo despreparo, depois ele também lembra que eles reforçaram esse policiamento. E isso foi também percebido pela população. Em São Paulo, um grupo de novos alunos da USP participou de um trote especial. Os calouros foram incentivados a cortar os cabelos para a ONG Cabelegria, que doa perucas para crianças com câncer. Luciana entrou para o curso de administração da Universidade de São Paulo no ano passado e deixou o cabelo crescer desde então para fazer uma doação agora. O cabelo vai servir para fazer perucas, que serão doadas para quem perdeu o cabelo porque foi vítima de violência ou sofre de doenças graves, como câncer. É só cabelo, às vezes, pra gente, mas para outras pessoas pode significar muito mais. Qualquer pessoa pode doar também. A gente tem o mínimo, de cabelo, que é 20 centímetros, o nosso tamanho mínimo. E pessoas do Brasil todo, inclusive a gente recebe doação do mundo todo. Pelo site cabelegria.org é possível doar cabelo ou receber perucas. 3.500 perucas já foram confeccionadas no projeto que existe desde 2013. E a doação de cabelo que acontece hoje é uma alternativa ao trote violento que é proibido aqui na Universidade de São Paulo. A minha impressão no passado como caloura foi muito positiva. Eu fiquei muito feliz de entrar na faculdade e ver que tinham pessoas engajadas em causar impacto, em fazer o bem. O clima nesse dia de matrícula na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP foi bem diferente de anos atrás. Bom, eu acho que isso torna a universidade um lugar melhor e eu acho que tornar a universidade melhor é tornar as pessoas melhores, é tornar o calouro melhor, é tornar os alunos, os veteranos, os professores, tornar a sociedade melhor. E hoje, quando eu cheguei aqui, eu vi que eu fiz a escolha certa. Depois do intervalo, tem mais uma vitória do Vasco pela Libertadores e a gente segue a nossa tradição aqui no Repórter Brasil. Você vai conhecer os sambas enredo das escolas campeãs do Rio com a tradução na língua brasileira de sinais.